Olá, estamos iniciando mais uma edição do Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Esse espaço é dedicado para você, telespectador e telespectadora, enviar as suas dúvidas ou questionamentos na área do direito do trabalho, do direito imobiliário, do direito comercial, do direito previdenciário, do direito de família e sucessões, do direito tributário e também do direito do consumidor. Hoje estamos recebendo o Dr. Cláudio Bonato, que estará respondendo as dúvidas e questionamentos que foram enviados para o nosso WhatsApp 51985946773 ou então foram enviadas para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Seja bem-vindo, Dr. Cláudio Bonato. Minha saudação, Gil, saudação, telespectadores. É sempre uma honra estar de volta nessa casa que presta tão importantes serviços públicos. A primeira questão foi enviada pela nossa telespectadora e é uma questão e um relato de uma situação bastante complexa para ela e para o contexto que ela relata aqui. A nossa telespectadora Giza diz o seguinte: estou vivendo uma situação desesperadora com a distribuidora de energia elétrica da minha cidade. No último mês, a pessoa que faz a medição não passou na minha rua e, consequentemente, eu e meus vizinhos não recebemos a conta de luz. Logo, não pagamos a conta. O resultado é que tivemos a luz cortada por falta de pagamento. Agora estão cobrando um absurdo para religar. O que faço? Pergunta Giza, Dr. Cláudio Bonato. É uma questão que falha da companhia. Porque, primeira falha, não mediram. Segunda falha, e não medindo, não encaminharam a conta. E aí a Giza e os seus vizinhos, que foram acostumados em juridiquês se diz venire contra factum próprio, ou seja, o agir de alguém induz uma pessoa a se comportar de determinada forma. E esse agir de alguém da companhia medir mensalmente o gasto e mensalmente alguém levar a conta ou mandar por qualquer outra forma, induz a pessoa a ficar esperando ela. Não, como é que ela vai medir o seu próprio consumo? Nem tem conhecimento para tal. E então fica aguardando. E aí poderiam dizer mais, mas não pagou, agiu de má fé, mas então toda a vizinhança agiu de má fé? Porque ela diz que toda a vizinhança dela não teve a marcação e, consequentemente, não recebeu a conta e, consequentemente, ainda não pagou. E aí a companhia vai lá e corta a luz por falta de pagamento, a coisa não está muito certa. Eu acho, Giza, que aí você deveria, uma questão até de boa-fé, falar com o gerente dessa companhia. Me parece que é uma cidade do interior, não é em Porto Alegre. Você não coloca a sua cidade, qual é. Se não resolver, procure o Ministério Público, porque isso é uma situação que não pode acontecer. Tá? Onde é que já se viu cortar a conta por falta de pagamento, se a falha foi da própria companhia? Está totalmente errado, equivocado, tá, minha amiga? Procure o Ministério Público aí da sua cidade. Perfeito. Antes de até encaminhar a próxima pergunta, doutor Bonato, vale a pena, dependendo, obviamente, da fornecedora da energia, mas hoje também o consumidor ele pode optar para receber a conta por e-mail, né, em alguns casos, mas ou pelo menos ir no portal da companhia e verificar lá a fatura, né, que também é um serviço que antigamente, pelo menos antigamente, não muito antigamente, há uns 5, 6 anos atrás, eles iam lá, liam, faziam uma medição e colocavam na caixa de correios, né? E aí depois avançou. Então, só como sugestão para lembrar os consumidores que é possível. Né? Mas só que aí falhou, porque eles vão mandar a fatura, se o consumidor for pegar a fatura, vai pegar a marcação anterior, porque não houve a marcação do mês. Né? Claro. Vamos para a próxima pergunta, então. O telespectador optou por não se identificar. Ao aguardar pelo conserto de um pneu do meu carro em uma borracharia, fui atingido pelo estouro de uma câmara de ar, que me causou um corte profundo na cabeça. Tive que procurar atendimento médico hospitalar. Nesse caso, a empresa prestadora de serviços de conserto de pneus tem o dever de indenizar-me pelos danos que sofri
na minha integridade física? Pergunta o telespectador. Uma boa pergunta. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, essa situação se caracteriza, telespectador, como um acidente de consumo. E o prestador de serviço, no caso, ele tem que garantir a segurança dos usuários dos seus serviços. É muito comum ir numa borracharia e ficar aguardando o conserto de um pneu. Lá tem equipamentos que têm que ser aferidos, né, periodicamente para não causar insegurança aos clientes desses serviços. Então, é óbvio que se o dano foi extra-serviço, aí no caso, se atingisse até o terceiro, não o proprietário do pneu, esse terceiro também poderia acionar a borracharia para indenizar pelos custos de recuperação, e no caso da sua saúde. Sim, sim, a borracharia tem que lhe indenizar. Se não indenizar, entra em juízo contra ela, né? A próxima pergunta foi enviada pela nossa telespectadora Marinalva e está, assim, muito, sem trocadilhos, conectada com as novas relações de consumo, que são as compras pela internet. E ela diz, a Marinalva diz, sempre tenho receio de fazer compras pela internet. Tenho medo em relação ao site, ao produto que quero comprar. O que devo levar em consideração quanto a esses aspectos? Os sites são obrigados a colocar todas as características dos produtos, por exemplo? Pergunta ainda a Marinalva. As minhas informações estarão seguras? Bela pergunta, Marinalva. Bom, a primeira providência que o consumidor deve tomar é verificar que tipo de plataforma é esse. Se é uma plataforma que nunca se ouviu falar, porque nós temos diversas aí que são comuns, todos falam, né, na roda de amigos, eu comprei tal coisa por tal aplicativo, etc, etc. Então, nós temos os conhecidos. Agora, os desconhecidos, que aí sim, eu também já caí numa dessas, aí comprei um aparelho de ar-condicionado e não vinha. Eu vi que caí numa esparrela e sorte minha que eu conversei com a minha administradora, vai responder uma outra pergunta logo à frente. Nesse caso, eu conversei com a minha administradora do cartão, ela pediu para mim encaminhar todas as reclamações que eu estava fazendo e cancelou todos os pagamentos já feitos. Então, quando é uma plataforma nova, Marinalva, consulte o PROCON, porque o PROCON tem um cadastro dos maus fornecedores, inclusive dessas plataformas, de todo o Brasil. E aí, se estiver cadastrado lá no PROCON como mau fornecedor, no caso da plataforma, não adquira. Agora, no que tange a pergunta que você faz, se está lá especificado o produto, está nas plataformas sérias, está, porque ela sabe, a plataforma, que ela é a responsável principal ou corresponsável, porque são solidários. Neste caso, o consumidor pode acionar o fabricante do produto, o comerciante do produto e a plataforma, lá pelo artigo 25, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Então, a sua preocupação deveria ser a de todos nós. Mas nós temos esses caminhos para, então, ter segurança na contratação. Está bem, Marinalva? A pergunta, então, em relação às questões, se as informações... Porque hoje estão também... sempre lá. Mas elas são seguras? Será que elas são? Seguríssimas, porque a plataforma não vai colocar nada ali que não lhe dê segurança para a plataforma. Porque se tiver qualquer ironia, a plataforma também é a principal responsável. Também será. Não é? Então, ela faz questão de dizer, é um dos melhores do site, tem lá, explicitado. Certo. Para dizer, olha, compre nesse que esse nós garantimos. O senhor citou o PROCON, né, também como uma fonte, mas tem uma outra fonte que eu acho que hoje talvez seja a mais utilizada, que é o Reclame... Reclame Aqui, eu ia falar do Reclame Aqui também. Reclame Aqui tem uma órgão privado, métrica, mas que presta tem credibilidade. Trabalho, tem credibilidade. Com certeza. Boa lembrança, Gil. Então, falando
no Reclame Aqui, que é um serviço, né, online. Eu gosto de reforçar sempre, doutor Cláudio Bonato, aos nossos telespectadores e telespectadoras, que você pode também, nesse contexto, né, do mundo contemporâneo, do mundo digital, você assistir o programa de hoje ou os programas anteriores do Consumidor em Pauta de maneira muito fácil. Você vai ao YouTube, vai no canal da TVE e assiste o programa de hoje e os programas anteriores de acordo com o melhor momento, do momento mais adequado para você. A próxima pergunta, como o senhor fez referência, doutor Bonato, é do nosso telespectador Irineu, e ele traz o relato e pergunta: cancelei uma compra online que fiz com cartão de crédito e agora quero o meu dinheiro de volta. O que devo fazer para conseguir o estorno do meu dinheiro? Viram? Irineu, você não fala na sua pergunta se você exercitou seu direito de arrependimento. Por que eu falo isso? Porque se você exercitou seu direito de arrependimento, tudo que você pagou, inclusive transporte, está lá no parágrafo único do artigo 49, você tem o direito de ser ressarcido. Então, o vendedor, aí no caso, você fez por uma plataforma, né? Uma compra online. Online, né? Deve ter, ou por um lojista direto, você se exercitou o direito de arrependimento, pela lei tem direito a receber tudo que pagou. Agora, você se comprou um produto, já passou o prazo de exercitar o direito de arrependimento, mas o produto não foi entregue, como eu respondi na pergunta anterior, que aconteceu comigo, e tu fica reclamando, e o produto não chegou, você pode acionar a sua administradora do cartão de crédito e encaminhar a ela toda a documentação que você tenha de reclamação de não recebimento do produto, e ela, a administradora do cartão, é que tomará as providências de anular todos os pagamentos que você fez e retornar para a sua, né, anular no cartão de crédito esse débito. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo e já voltamos tratando do direito do consumidor com o Dr. Cláudio Bonato. Nos aguarde aí. Consumidor em Pauta está de volta tratando hoje do direito do consumidor, recebendo o Dr. Cláudio Bonato. Um programa com a realização da TVE, e nesse espaço você pode enviar as suas dúvidas ou questionamentos nas áreas do direito do consumidor, que é o caso que estamos tratando hoje, na área do direito do trabalho, do direito comercial, do direito tributário, do direito de família e sucessões e também do direito previdenciário. A próxima questão, e antes de fazê-la, doutor Bonato, eu vou lembrar que é muito fácil enviar as perguntas ou as dúvidas. Manda para o nosso WhatsApp 51985-946-773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Portanto, eu vou fazer só uma síntese no início aqui da pergunta da nossa telespectadora Lia Mara, e aí, como o senhor já, né, como é comum a produção, né, tem esse cuidado de passar o questionamento, né, porque são temas complexos, não é uma pergunta aqui para ser respondida mediunicamente, em que pese, né, todos os convidados têm experiência, têm expertise para tal. E ela diz o seguinte: aconteceu um fato na minha conta bancária, foi descontado um valor da minha conta, só notei porque foi retirado do meu cheque especial. Quando vi o extrato débito automático, assustei e entrei em contato com o meu banco e eles me informaram qual a empresa foi. Aí ela diz: entrei em contato com a tal empresa e informei o fato. E aí começou todo o desenrolar de uma série de desdobramentos que ela não consegue equacionar e pede a sua orientação. Lia Mara, eu li a sua pergunta, o seu questionamento com muita atenção. E olha, não é uma coisa incomum, por incrível que pareça. Tanto que o Superior Tribunal de Justiça emitiu a súmula 479, dizendo que o banco, aí no seu caso, o seu banco, é responsável
por qualquer fraude que venha a acontecer e que esteja dentro de uma linha de previsibilidade, que a súmula até fala em caso fortuito interno, que muitos autores equiparam à força maior. O que é interno? Quando está dentro da linha de previsibilidade, é do métier do banco. Ora, autorizar um débito em conta só pode ser autorizado pelo correntista. Então, se ela foi pega de surpresa, significa o quê? Ela não autorizou o débito em conta. Sim. Então, como é que o banco diz, não, é que veio você comprou numa empresa e a empresa cadastrou débito em conta? Não, mas tem que verificar se tem assinatura autorizando da correntista. O que, pela pergunta, se deduz logicamente que não houve autorização. Porque quando eu dou autorização, não posso dizer que fui pego de surpresa. Claro. Se eu digo que foi pego de surpresa, é porque eu não dei autorização. Se eu não dei autorização e o banco está descontando, quem é que está errado? A empresa que está recebendo ou o banco que está pagando e tirando da conta da Liamara? Então, vai imediatamente, você diz que já falou com o seu gerente. Ele não tomou providência, só dá uma ligadinha para ele, olha, estou entrando em juízo contra o banco, pedindo, inclusive, dano moral, porque faz 3 meses que eu não durmo, porque já está na 4ª prestação, segunda ela consta aí, mensalidade, e estou acionando o judiciário, eu não tenho dinheiro para contratar advogado, mas estou procurando, estou fazendo em tese, tá, Liamar? Se você não tiver, estou procurando a Defensoria Pública e entrando com uma ação com base na súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. É assim que a gente age. E depois, provavelmente você tenha perdido a confiança nesse banco, troque de banco. Tá certo. E até no relato da Liamara, que é extenso, como a gente comentou, isso está indo para o cheque especial dela, que não, a taxa de juros ela não tem dinheiro suficiente, aí invade naquele que é utilizado numa emergência, o juro... Não, hoje em dia está tabelado, mas os bancos cobram o máximo que o Banco Central estatuiu, que é 8% ao mês. Não, 8% ao mês, 10 vezes. Mas, e só para antes de passar para a próxima pergunta, doutor Bonato, e esse encaminhamento que ela vai dar juridicamente, ele é rápido? Porque eu fico pensando, mas se eu tivesse no caso dela lá... Se for até 20 salários mínimos, cabe ação no juizado especial civil, que não precisa nem contratar advogado. Ela fala em 5.480, aí vamos que chegue a 10. Não é mais do que 20 salários mínimos, então não precisa nem contratar advogado. E se for de 20 a 40, porque eu estou falando isso, que ela pode querer um dano moral, por exemplo. Sim. E aí, até 20 salários mínimos, não precisa nem advogado. E o julgamento desse tipo de caso no juizado especial civil não chega a 6 meses. Tá certo. Vamos para a próxima pergunta, então, enviada pelo nosso telespectador Igor. Quando não existe troco, o problema é meu ou é da loja? Pergunto porque sempre enfrento problema quando quero pagar com dinheiro alguma compra que faço. Isso é quase está entre os top 5, né, de reclamações, que é não aceitar pagamento em dinheiro e ainda além disso não dizer que não tem troco, né? Quando não há má fé, que não se presume, né? Se presume sempre a boa fé. É problema dos dois. Problema dos dois. Porque está faltando moeda, tem estabelecimentos comerciais aí que chega a ter o cata-moeda e ofertar brindes. Porque as pessoas ficam guardando as moedas, não é? Hoje em dia até não é muito frequente, mas teve um tempo aí que tinha aqueles porquinhos cheios de moeda e aí é óbvio, né? A Casa do Moeda não vai estar toda hora emitindo moeda, né? Isso tem um custo também. Então, é problema dos dois. No transporte coletivo, aqui em Porto Alegre, tem uma lei municipal estabelecendo, né, que até um X de 20 valores da passagem, que hoje é R$ reais, né? Então R$ 100 tem que ter troco. Mas no estabelecimento comercial não tem lei obrigando, não. Então, vai depender dos usos e costumes, boa-fé, etc. Não tem lei regulando essa questão. Tá certo. Causa um desconforto, né, para o consumidor. Desconforto mais. Porque ele acaba sendo quer se pagar. Se sou comerciante, eu arredondo para baixo para catequizar os meus clientes. Mas tem alguns que querem arredondar para cima, aí espanta o consumidor. Estamos no país do Gerson, né? A próxima
questão foi enviada pela telespectadora que optou por não se identificar. Há 2 meses estou tendo problemas para pagar a mensalidade da escola do meu filho. A direção da instituição já me chamou e está ameaçando impedir a criança de fazer as provas finais se eu não pagar o que devo. Disse que vou quitar a dívida mais tarde, mas querem agora, quando não têm condições. Eles podem fazer isso? E ela pergunta, nesse contexto, o que devo fazer? Muito boa pergunta, né? Estamos chegando próximo ao final do ano e estas questões, infelizmente, ainda acontecem. A Lei 9.870, que é de 1999, denominada Lei das Mensalidades Escolares, tem um dispositivo expresso no artigo 6º, dizendo que é proibido, é vedado às escolas impedirem qualquer ato pedagógico, principalmente as provas de final de ano. É proibido por inadimplemento, porque isso, Gil, implica aquela questão de fazer justiça pelas próprias mãos. As escolas não querem entrar em juízo alegando morosidade para cobrar do pai do aluno, e aí para coagir, se você não pagar o seu filho. Porque a criança não tem nada a ver com isso. É um horror. É um horror. Ah, por que tu não vai fazer prova? Olha a questão lá do bullying lá na escola. Por que tu não vai fazer a prova conosco? O teu pai está devendo. Imagina. Isso não... Olha, isso é um horror. Então, telespectadora... Ela não se identificou. Não se identificou, telespectadora. Procure a escola, a direção da escola, diz, olha, eu estou indo no PROCON, estou indo na Secretaria da Educação, estou indo no Ministério Público, porque isto é um abuso, e olha, pode configurar até crime, hein? Tá? Então, não queria nem saber o nome dessa escola, porque eu não passo nem na frente. Não pode acontecer. É por isso que eu digo que quem tem que ter o Código de Defesa do Consumidor e o conhecimento das leis são os estabelecimentos. Alguns, porque isso aqui macula o nome das escolas. Como que generaliza, claro. Que são exemplos aí para todo o Brasil. É uma ou duas que faz isso. E aí a gente fica também pensando, doutor Bonato, puxa vida, uma instituição de ensino. De ensino. O que está ensinando para os seus alunos? E essa situação que o senhor relatou, desse bullying... Tem até faculdade, universidades mais difíceis, mas faculdades que fazem isso. Também. E está lá, faculdade ou escola. Só o que faltava foi ser uma faculdade de direito, né? Sim. Aí o que eu não duvido também, mas aí os próprios alunos já... Já que o senhor gosta de alguns bordões, aí vai até aquela velha, né? O bordão que é morro e não vejo tudo, né? Morro e não vejo tudo. Vamos para a próxima pergunta enviada pelo nosso telespectador Joaquim, senhor Joaquim. Optei por trocar um produto que só apresentava problema de funcionamento desde que comprei. Como não tinha mais o mesmo modelo, escolhi um similar e de menor valor. Achei que receberia a diferença de volta, mas não foi isso que aconteceu. Cobrei da loja e me disseram que eu não teria direito a isso. Creio que estão enganados. E o Joaquim pergunta, estou certo? Claro que está certo, Joaquim. Está lá expresso no código, né? Se o consumidor quiser trocar, e ele tem o direito de trocar, e não tem mais aquele produto, está lá. Se ele escolher, porque ele é que vai escolher aquelas alternativas lá do 18, parágrafo 1º, 1, 2, 3, a troca do produto por outro. Aí eu chego, eu quero trocar por outro. Mas não tem mais este aí, só tem de maior custo. Aí o Joaquim teria que pagar a diferença. Mas o Joaquim escolheu um de menor custo, e está lá no parágrafo, né, do artigo 18, que tem que receber de volta a diferença. Óbvio. Então, está totalmente errada esta loja, tá, Joaquim? Vai lá e mostra o código para eles, que eles têm o código lá por obrigação legal, mas não lei. Próxima questão enviada pela nossa telespectadora Sara e também traz um relato. Comprei 500 gramas de queijo no mercadinho que fica na esquina do meu edifício. Quando cheguei em casa e fui guardar o queijo na geladeira, desconfiei que o peso estava errado, que ali não tinha 500 gramas. Voltei
no mercadinho e pedi que pesassem novamente. Foi realmente constatado que estava errado. Só que não quiseram me devolver o dinheiro e nem me dar o produto certo. Disseram que eu poderia ter tirado o que estava faltando. Fiquei indignada, diz a Sara. O que fazer em situações como essa, doutor Bonato? Esse mercadinho vai quebrar, Sara. Porque, ora, imaginar que alguém foi para casa com 500 gramas de queijo, tirou uma ou duas fatias e voltou lá dizendo que o peso estava errado. Mas isso é presunção de má-fé, e a presunção é de boa-fé, porque a maioria das pessoas, quase a totalidade, não fazem isto. Então, esse mercadinho está totalmente errado. Reclame contra eles no PROCON, para que ele fique cadastrado como mau fornecedor, e até, se for o caso, né, porque o direito não se quantifica pelo valor econômico, entra com uma ação judicial, um juizado especial civil contra eles, tá? Por dano moral, inclusive, tá? Que vergonha. Muito obrigado, doutor Cláudio Bonato, pelos seus esclarecimentos. Consumidor em Pauta fica por aqui e aguardamos vocês na próxima edição. Até lá!